Comemora, nação! Flamengo age rápido e pega 2 reforços pós-data FIFA. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. Minha parceira rubro-negra, já tô de volta. Aqui é o meu estúdio, né? Diretamente da cidade do Rio de Janeiro, nessa data FIFA, que falta só uma semaninha, pessoal. Só falta uma semaninha pra acabar, que eu não aguento mais essa porcaria aí de data FIFA. Minha galera, negócio é o seguinte, hoje é aniversário, você sabe de quem? De Rafinha, pessoal. Pois é, Rafinha completa hoje 40 anos de idade. Rafinha, lateral direito do Flamengo, campeão da Libertadores em 2019, brasileiro, um monte de título aí, ganhou o Rafinha, parabéns a ele, que Deus te abençoe. Viu o Rafinha no último jogo do Flamengo, no Maracanã contra o Grêmio, ele tava lá de comentarista, enfim, gente boníssima ao Rafinha, parabéns aí ao Rafinha, que Deus possa te abençoar, beleza? O Flamengo se representou normalmente, hoje é o CT Ninho do Urubu, por volta das 9h30 da manhã, e continuou os preparativos para encarar a equipe do Juventude no próximo dia 14 de setembro, daqui a uma semana, no próximo domingo, diretamente do Alfredo Jaconi, uma hora dessa, na semana que vem, imagina, já estamos aí assistindo o jogo do Flamengo. O Flamengo joga às 4 horas da tarde, horário de Brasília. E sabe quem deu entrevista no CT Ninho do Urubu? Aliás, rolou uma sonora, foi o Eric Pulgar. O Eric Pulgar conversou com a Flamengo TV no CT Ninho do Urubu e revelou a ansiedade que ele tá para voltar a jogar futebol profissionalmente com o Flamengo, a ansiedade que ele tá para treinar com o grupo. Enfim, foi uma sonora bem bacana. Vale lembrar que o volante se recupera de uma cirurgia no pé direito, realizada há mais ou menos 2 meses atrás, lá no Chile, né? O Flamengo deu a ele essa liberdade de realizar essa cirurgia no Chile. Inclusive, ele levanta esse mérito em questão, pessoal. Vamos ver aqui a entrevista do Pulgar e ele fala: a recuperação tem sido muito boa. Gostaria de agradecer ao Felipe, ao Bota, ao Dr. Fernando Sasaki pela confiança de eu ter ido ao Chile para fazer a operação e a primeira parte do trabalho. Estou me sentindo super bem, sem dor, fazendo mais trabalhos, carregando mais peso. Estou mais perto de voltar ao campo. Com o departamento médico, seguimos a semana para não perder mais tempo, porque já estou ansioso para voltar a treinar com o grupo. É dar continuidade ao trabalho e agradecer ao DM também, que estava de folga e mesmo assim ficou comigo trabalhando, disse o chileno Eric Pulgar. Os fisioterapeutas do Flamengo, o preparador físico do Flamengo, o Diogo Linhares, os médicos do Flamengo, né? O Dr. Sasaki, o Luiz Macedo, todo mundo aí, folga, mas vamos lá no Ninho, para ajudar o Pulgar a retornar o mais rápido possível, pessoal. Vai lembrar que na próxima sexta-feira o volante será submetido a um exame de tomografia para ver como anda a evolução da cicatrização do 5º metatarso do pé direito, o pé esse que ele fraturou no confronto diante da equipe do Bayern de Munique numa entrada no Harry Kane, beleza? Enfim, né? E tem muita gente até especulando possibilidade de montar o time do Flamengo. Caramba, Pedrão, tive uma ideia aqui. Bota Pulgar, Saúl, Jorginho, Arrascaeta no meio de campo, mas aí tem que tirar o Plata. Como é que você vai tirar o Plata do time, né? Um cara que se entrega tanto, vem jogando tão bem com a camisa do Flamengo. Enfim, pelo menos é mais uma variação tática que nós teremos aí na equipe do Flamengo. Bota o Saúl lá pela direita. Pô, mas o Saúl pela direita não rende tanto como volante. Enfim, dor de cabeça boa para o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, beleza? Muita gente perguntando aí sobre o Nico de la Cruz. A informação é que a não convocação do jogador por parte do técnico argentino Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, está sendo fundamental para o jogador recuperar a sua melhor forma física, o seu melhor vigor físico durante esses treinamentos
nesta data FIFA, tá sendo fundamental, o pessoal tá gostando da evolução física do Nico de la Cruz, que vai estar disponível para os principais enfrentamentos do Flamengo aí pela Libertadores, Campeonato Brasileiro, entre outras situações. Pessoal, o Flamengo soltou uma nota oficial agora há pouco, falando sobre a situação de Georgian de Arrascaeta e também Guilhermo Varela. Calma, que a notícia não é tão ruim assim. A nota do Flamengo fala o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guilhermo Varela e Georgian de Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação do seu país à Copa do Mundo de 2026. Muito obrigado, Uruguai. Afinal de contas, cara, não vale de nada esse último jogo das eliminatórias, tanto de Brasil, quanto do Uruguai, quanto das outras seleções que já estão classificadas à própria a Copa do Mundo. O próprio Paraguai já está classificado também, depois de 15 anos, voltando a disputar uma Copa do Mundo. Só vale mesmo para Bolívia e para Venezuela, né, que estão disputando aí uma vaga na Copa do Mundo. Então, assim, liberou, né, o Arrascaeta, que jogou bem demais, e o Varela também. Entretanto, nem tudo é um mar de rosas na vida, meu querido parceiro e parceira rubro-negra. E o Flamengo completa. O lateral direito Varela apresentou o quadro de pubalgia e retorna ao clube para ser reavaliado pelo departamento médico rubro-negro. Ao longo dos últimos dias, o doutor Fernando Sasaki do Flamengo, chefe do departamento médico do Flamengo, manteve contato constante com a equipe médica da seleção uruguaia. O meia de Arrascaeta não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria poupado da segunda partida dessa data FIFA pelo Uruguai e por isso também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e a colaboração do Departamento Médico da Seleção Uruguaia de Futebol com o clube. Foi uma relação, né? Começou meio turbulenta, várias foram as vezes que o De Arrascaeta foi bem para a seleção uruguaia, voltou lesionado, e aí o Flamengo fez um trabalho especial com o Diogo Linhares, preparador físico do Flamengo, com o Lenian Neves, fisioterapeuta do Flamengo, que inclusive foram até o Uruguai em algumas oportunidades para melhorar, além de melhorar a relação, melhorar a condição física do jogador, né? Ter um elo, uma ligação entre a seleção e o Flamengo. E aí a única situação que preocupa é do Varela. A informação que eu tenho é que não é grave, mas para entrar nos pormenores é necessário, evidentemente, a avaliação do departamento médico do Flamengo. Ainda não tem informação acerca de se ele será poupado ou não para esse jogo do próximo dia 14 diante da equipe do Juventude. Se tiver que ser poupado, vai botar o Emerson Royal para jogar, não tem jeito. Mas é uma notícia, de certa forma, chata. Bom, pessoal, uma outra situação que eu tenho para passar aqui para vocês em relação ao De Arrascaeta é que o uruguaio do Flamengo, além de ser acompanhado de perto pelo preparador físico do Flamengo, o Diogo Linhares, ser acompanhado de perto pelo Lenian Neves, né, fisioterapeuta do Flamengo, né, tá tendo esse elo entre o Flamengo e a seleção uruguaia. Tá acontecendo aí o seguinte, tá? Uma mudança tática. E o GE traz aqui. É inegável que com o Filipe Luiz, Arrascaeta avançou mais casas no campo. O camisa 10 tem atuado mais próximo do gol do adversário e tem pisado com mais frequência na área. Obviamente, ele participa da pressão na saída de bola dos rivais e para isso precisa ter intensidade que o treinador cobra. Mas sem precisar voltar tanto para recompor na marcação, assim o jogador naturalmente desgasta menos, pessoal. Então, a gente teve aí a informação, né, em relação ao próprio Vene Casagrande tinha trazido, e o GE traz esse complemento aí, né, dessa mudança tática que nós já sabíamos, de certa forma, né, o De Arrascaeta muitas das vezes ele atua como falso 9, está mais perto do gol, faz mais gols em função disso e também tem que voltar menos para marcar. Inclusive, tá aqui, ó,
O clube tem um controle interno desses dados chamado IPAC, Índice de Partidas Acumuladas. Cada jogador do elenco tem o seu. Além disso, eles também se baseiam em alterações bioquímicas através de exames de CK e desidratação, por exemplo, para fazerem junto um controle de carga, não só em jogo, mas também dosando nos treinamentos, pessoal. Então tem a situação também da diluição dos minutos que esses atletas têm no Flamengo. Mesmo, por exemplo, está sendo implementado com o Nico de la Cruz, que é um dos jogadores mais propícios a terem, mais propensos, né, a terem lesões no Flamengo, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte: Danilo deve ser confirmado como o sucessor de Léo Ortiz para a partida diante da equipe do Juventude. Felipe Luiz encarava aí uma possibilidade de botar alguns garotos do Ninho na vaga, mas deve contar realmente com Danilo, visando a experiência. O Felipe estava nessa dúvida, né? Porque muita gente cobra, pô, não bota o garoto para jogar e coisa e tal, é o Juventude, de repente dá para... Ele não vai arriscar, deve ir com o Danilo para essa partida do domingo. Tem muita coisa, tem muita água ainda, né, para passar debaixo dessa ponte, a não ser, né, que realmente aconteça um fato novo aí evidentemente vai ter que recorrer a outro zagueiro. Pessoal, o Flamengo soltou uma nota de pesar. O Clube de Regatas do Flamengo manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunche de Abranches, presidente do clube entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983. Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunche de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos da nossa história. Sob a sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 81, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano, além dos Campeonatos Brasileiros de 82 e 83. Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial. Nesse momento de luto, o Flamengo se solidariza com familiares, amigos e toda a nação rubro-negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado por Dunche de Abranches. Sua memória permanecerá para sempre na história do mais querido. Os meus mais sinceros pêsames à família dele, ao ex-vice-presidente geral do Flamengo, o Rodrigo Dunche Abranches, que é filho, né? Ele foi candidato à presidência, acabou perdendo para o BAP, atual presidente do Flamengo, é filho do Dunche Abranches. Então, meus mais pêsames, meus mais sinceros confortos à família. Que Deus conforte vocês nesse momento. Foi um cara que fez a diferença na história do Flamengo. E aí, às vezes, eu vejo até certos comentários de respeito. Pô, vendeu o Zico, Pedro. Gente, pela madrugada, não é hora desse tipo de crítica, desse tipo de comentário. As pessoas, sabe, aí nas redes sociais, eu acho que elas perdem um pouco da compaixão, do amor. Enfim, meu mais sincero respeito ao legado que ele deixou no Flamengo. Pessoal, hoje abriu a venda de ingressos para Flamengo Estudiante no plano de sócio-torcedor, pessoal. Até o momento, mais de 30 mil bilhetes já foram emitidos. Vale lembrar que teve a venda de pacote, né? No início do ano, por isso tantos bilhetes já emitidos. A venda para o público geral está prevista para acontecer no dia 12, mas a diretoria do Flamengo acredita que antes disso se esgotará. E eu não tenho a menor dúvida, viu? Apesar do ingresso estar caro, eles terem subido o valor do ingresso, eu acho que vai esgotar. E as minhas críticas que eu faço em relação ao valor de ingresso, vai vender. Mas o perfil da arquibancada muda. Isso aí é nítido, sabe? Isso aí você vê rapidamente. Só espero que o torcedor que vá nesse jogo na quinta-feira, do dia 14, se alguém errar um passe com 5 minutos de jogo, não vaia não. Torce até o final, deixa pra vaiar depois. Nem vai precisar vaiar, porque o Flamengo vai entrar em campo e vai ganhar. E vai fazer um bom jogo. Pelo menos é o que eu tô desejando e que eu acredito que vai acontecer. Minha galera, defesa de Bruno Henrique já está fundamentando argumentos para preparar para recorrer da decisão que suspendeu o atacante do Flamengo por 12 partidas e aplicou
uma multa de 60 mil reais, minha galera. Pois é, os advogados tanto de Bruno Henrique quanto do Flamengo já se preparam em união para recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. A defesa pretende entrar com o recurso nesta semana, após a publicação do resultado do julgamento realizado na última quinta-feira, galera. Pois é, a sessão foi dividida em duas partes na última vez, né? O Flamengo tentou uma prescrição, né, do processo, acabou que não conseguiu, né? Aí nem teria julgamento, né? Por 3 votos a 2 foi bem apertado nessa disputa para prescrição do processo, acabou que o Flamengo não conseguiu, e depois eles entraram no julgamento do mérito da questão, né? Que acabou que também o Bruno Henrique acabou sendo punido, tá? A prescrição da pretensão punitiva se refere à perda do direito da Procuradoria de denunciar uma infração disciplinar desportiva pela falta de movimentação no decorrer do lapso temporal após a prática do ato infracional. Pedrão, o que é isso? Resumindo, o senhor procurador denunciou o Bruno Henrique depois do prazo permitido de 60 dias após o ato infracionário. Ou seja, em tese, ele teria 60 dias após o dia 1º de novembro para apresentar denúncia. Isso não aconteceu. Teria que prescrever. Mas, segundo as letras miúdas, as interpretações dos auditores, do STJD e coisa e tal, acabou que não prescreveu, né? O presidente do STJD achou que deveria prescrever e um outro auditor achou que deveria prescrever. O relator e outros 2 auditores votaram contra a prescrição da situação. A defesa alega que há 2 formas... E aí, gente, um dos fundamentos que... Eu não vou ficar lendo isso aqui eu já li, tá? O inquérito, tudo isso. O Flamengo vai usar muito isso, tá? Para tentar... Foi apertado lá, não dessa forma simplista que eu estou falando aqui, tá? Não dessa forma simplista, mas é um dos argumentos que a defesa do Flamengo está fundamentando e, segundo contato com pessoas do departamento jurídico do Flamengo, a tendência, eles esperam, lógico, o advogado dele tem que estar otimista, isso é evidente, mas eles acreditam que vão conseguir uma reversão no pleno, consequentemente, entrando com o pedido do efeito suspensivo para liberar o jogador para jogar no próximo domingo. Então, ao longo da semana, a gente já deve ter novidades, vou trazer aqui para vocês, em relação ao Bruno Henrique, tá? Então, eles vão utilizar essa dúvida. Pô, os auditores lá ficaram em dúvida em prescrever ou não, vai ser um dos argumentos fundamentais, um dos pilares, tá? Pedrão tá vazando, isso aí tá no GE, isso aí tá... Enfim, só eu que tô falando, não. É um dos pilares que vai atuar a boa defesa jurídica do Flamengo para safar o Bruno Henrique desta situação. Minha galera, entrar aqui no assunto muito sério agora, tá? Muita gente fica falando em fair play financeiro. Ah, porque o Flamengo é o malvadão, gasta todo o dinheiro do mundo, Pedrão. O mercado da bola em 2025 mostrou um movimento intenso entre as equipes do futebol brasileiro e o Botafogo é o líder do ranking de times que mais gastou nesse ano de 2025, com 716 milhões em 20 contratações. O Palmeiras, tadinho do Palmeiras da dona Leila Pereira, gastou 713 milhões em 12 novos jogadores. O Flamengo, que é o malvadão, porque é o fair play, porque é isso, gastou 310 milhões de reais em 7 reforços. E mesmo assim o Flamengo tem um elenco melhor hoje que o do Botafogo e que o do Palmeiras, mostrando deficiência no seu trabalho de janela de transferência. Então vamos parar com essa palhaçada, porque o dinheiro... Agora que o Flamengo tá ganhando é o dinheiro, né? Também é o dinheiro. Mas não é só o dinheiro. Né? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.